E então, queridos amigos, agora imbuídos desta boa energia que o Eric nos soube comunicar, vamos então passar a refletir sobre esta obra que é a maior das 11 obras da codificação fundamental. É a maior em termos de tempo, foi publicada ao longo de quase 12 anos, 136 brochuras, números mensais, distribuídos por 12 volumes anuais. Todos os temas que encontramos nas outras obras encontramos aqui e ainda outros que não estão vertidos nas outras obras. É realmente a coluna vertebral, digamos assim, é a coluna mestra da codificação fundamental. O que é a codificação fundamental? Bom, codificação fundamental é o próprio Kardec quem estabelece qual é. E estabelece-a na última obra que ele nos deixa, que é este catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita. É das últimas obras que ele prepara em vida, como Denis Arrival. Ele prepara este catálogo para ser distribuído, e foi distribuído com o último número da revista Espírita que ele preparou, que foi o de abril de 1869. Vem lá, penso. E neste catálogo, se nós desfolharmos o catálogo, ele está constituído em 3 partes, e na primeira parte está elencada exatamente estas 11 obras, com o título de Codificação Fundamental. São estas de cima, que vemos aqui à esquerda em cima com uma estrela verde, são as de iniciação, por onde devemos começar a estudar. O que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, o resumo da lei dos fenómenos espíritas. Depois, as que estão aqui na segunda linha, em baixo, são as de natureza básica, que muita gente, cometendo um erro, digamos, que é tomando a parte pelo todo, fazendo uma sinédoque, vai chamando de fundamental. Não é verdade. Kardec não é dele essa ideia. A ideia de Kardec é estas 11 é que são a fundamental, mas há quem, ao chama estas o Pentateuco e chama-lhe a codificação fundamental. Não é verdade, mas sim. Portanto, são as obras de natureza básica e, por fim, temos também aquele grupo de 3, onde temos a Revista Espírita, como sendo a maior, como já vos dissemos, pelas razões que já apontamos. Temos a Revista Espírita, a Viagem Espírita 1862 e os Caracteres da Revelação Espírita, constituindo umas obras que têm uma característica especializada. Ou se especializam num tema, ou são muito abrangentes, como é o caso da Revista Espírita. Servem, por exemplo, como um diário, que é o caso da Revista Espírita também. É isso que nós vamos ver. E deste conjunto destacamos a Revista Espírita, que se insere neste subgrupo das especializadas e que, como vos dissemos, este mês cumpre mais. Well, happy birthday to you. Happy birthday. There you go. To you. Este mês, logo no dia 1 de janeiro, cumpriu 165 anos de idade em relação a quando foi publicada pela primeira vez. Ela, como vos dissemos, tendo aquela forma de jornal mensal, foi publicada durante os 136 meses seguintes, como veremos. E era um pano de fundo, ao longo dos quais, nesses 136 meses, foram aparecendo ao longo do tempo também as outras 10 que, junto com ela, fazem a codificação fundamental. Vamos olhar para ela da forma como habitualmente tratamos as obras da codificação fundamental aqui nos nossos estudos, que é olhando numa primeira fase para o porquê. Porque é que esta obra surge, que propósitos serve, como é que ela se relaciona com todas as outras da codificação fundamental, como a devemos estudar de acordo com a ideia pedagógica de Rivail, de Kardec, de codificador. Depois vamos olhar para as questões da publicação e da edição. Não é o caso, edições na Revista Espírita não há alterações, Kardec não veio atrás a alterar nenhum artigo, veio antes, ao longo do tempo, artigos que vêm contrapor outros que já estavam para trás, porque isto é, em boa verdade, um jornal, era um periódico, e ninguém vai emendar um artigo que saiu numa determinada altura. Bem, é outro, pode fazer referência àquele.
o que vem mais atrás. Daí que também nos ajudam a entender a evolução histórica da codificação. Mas vamos olhar para a edição, como é que surgiu, vamos olhar como é que está organizada, os locais que serviram de escritórios, enfim. E depois, por fim, vamos olhar então para a estrutura dela ao longo daqueles 12 anos, ou quase 12 anos, ou 136 meses que foi publicada, e vamos ressaltar em cada ano quais os assuntos que consideramos mais relevantes, sem desprimor dos outros necessariamente. Comecemos aqui pelo porquê, como vos dissemos. Esta é uma obra que junto com a obra dos caracteres da Revelação Espírita e da Viagem Espírita, 1862, revestem esta natureza que chamamos de especializada. Especializada porque vão profundamente a temas específicos, ou neste caso, vai a todos os temas possíveis de encontrarmos na codificação fundamental, e portanto, não cabe nas outras designações, nem da iniciação, nem da básica. Antes, pelo contrário, nela se suporta, por exemplo, na Revista Espírita, é a fonte dos artigos que depois são selecionados e condensados nas outras 10 obras. Kardec, quando começa a publicação da Revista Espírita, vivia aqui nesta rua, exatamente na mesma casa onde vivia quando lançou no ano anterior, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Esta é a Rua dos Mártires de Paris, da atual Paris. O número 8, que é a porta que dava acesso à casa dele, é aquela que vemos aqui no centro, cor-de-rosa que ali está, dá acesso a um corredor. Esse corredor desemboca num pátio interior e a casa de Kardec apenas tinha janelas para esse pátio interior. Isto é, não tinha janelas aqui para a rua. Ela situava-se no mapa de Paris, ali naquela posição 6, que ali está em cima, a norte aqui do Rio Sena. Estamos a ver aqui um mapa de Paris atual. É ali que se situava esta rua onde Kardec vivia. E ele, no ano anterior, em 1857, quando ele começa a sua missão de codificador, lançando o Livro dos Espíritos, ele, para lançar o Livro dos Espíritos, ele baseia-se nas respostas comuns que ele obteve às interrogações que fez uma série de espíritos através de vários médiuns que viviam nestes locais que aqui vemos, estes círculos azuis com letras, eram os médiuns que o ajudaram na codificação, e ele saía da casa de um com umas respostas, ia à casa do outro, tornava a interrogar aqueles espíritos e outros, e do conjunto de respostas, ficou com muitas respostas, ele tinha também muitas perguntas, e ele, aquelas que juntou várias respostas coincidentes, ele isolou-as e com elas, portanto, na sequência, aplicando a técnica do controle universal do ensino dos espíritos, que se caracteriza por passar no crivo da razão do investigador e serem coincidentes, opiniões coincidentes dos espíritos, então essas 501 que ele conseguiu obter, veio a coligir o Livro dos Espíritos, que ele veio lançar aqui embaixo, então aquele círculo verde, que tem LE, que é no Palácio Royal, ou Palais Royal, neste local que aqui vemos, que é a Galeria de Orleans. No tempo de Kardec, esta galeria era coberta, tinha um telhado aqui por cima, era um telhado de acrílico, e estas colunas estavam ocupadas por casas comerciais. Digamos que isto era como um centro comercial dos nossos, no tempo de Kardec, o equivalente ao centro comercial de hoje, um shopping center. Uma das casas comerciais que existiam aqui nestas colunas, julga-se aqui mais à direita, era a Livraria de Antu. Livraria essa que se responsabilizou pelo lançamento, a organização e o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que é esta que nós aqui vemos. É claro que não existia esta fonte, estas esferas, isto é um adereço dos tempos atuais. Mas o Livro dos Espíritos, esta é a capa dele, da primeira edição. É uma edição diferente da que temos hoje para estudar, baseada na 16ª edição,
porque apenas tinha 3 partes, embora tivesse já uma introdução aos prolegómenos, tinha 3 partes e apenas tinha 501 perguntas, enquanto as edições que hoje temos, temos, por exemplo, aqui a capa de uma edição física lançada pela Federação Espírita Portuguesa, baseada na 16ª edição, é a última, que é lançada em vida de Kardec, já tem 1019 perguntas e 4 partes. Portanto, isto é o ano de 57, é o ano em que começa a codificação fundamental, é lançada a primeira obra das 11 cronologicamente, e logo no ano seguinte, logo em janeiro de 58, Kardec começa a lançar esta que hoje estamos a estudar, a Revista Espírita, numa forma diferente, como vos dissemos, 136 jornais mensais, porque era um jornal mensal. Aquele também chamou Jornal de Estudos Psicológicos pela relação que ele entendia existir, esta relação entre esta ciência que se desenvolvia, o espiritismo e a psicologia da época, e como vos dissemos, ele, destas 136 jornais, revistas espíritas que ele preparou, ele, para conforto dos estudantes e dos investigadores de espiritismo, ele juntava ao final de cada ano, juntava os 11 jornais daquele ano e encadernava-os, fazia uma encadernação, punha-lhes uma capa. Estamos aqui a ver uma capa do ano de 1858, assim que encontramos aqui os 12 meses do ano de 58 e depois vamos encontrando um volume por cada um dos anos seguintes, num total de 12. Mas certo é que o último, de 1869, apenas os primeiros 4 jornais, as primeiras 4 revistas de janeiro a abril, são aquelas que são consideradas da codificação fundamental, exatamente porque foram as produzidas por Kardec. De maio para diante, que integram esse volume anual de 69, não são codificação fundamental, foram produzidas pelos seus sucessores com a supervisão da Amélie Boudet. Portanto, imediatamente antes de janeiro de 1858, o que tínhamos das 11 horas da codificação era apenas o Livro dos Espíritos. Faltava tudo isto cronologicamente. Portanto, a Revista Espírita é a segunda destas 11, que temos ali assinalada, começa em 58. Organizando aquelas obras por subgrupos organizados pela natureza, unindo a característica comum desses subgrupos ser a natureza das obras. Cá temos a Revista Espírita junto com aquelas que são as especializadas. Depois temos na linha de baixo Livro dos Espíritos, Médios, Evangelhos no Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, as natureza básica, e em cima, aqui à esquerda em cima, temos as obras de iniciação, o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, e o resumo da lei dos fenómenos espíritas. E, portanto, este é o conjunto que constitui a codificação fundamental, de acordo com o pedagogo Kardec. O que é que tínhamos em 58, imediatamente antes da Revista Espírita? Apenas o Livro dos Espíritos, apenas a primeira obra do subgrupo da codificação fundamental. Perante uma doutrina com estas características e tantas obras e com estas 3 naturezas, nós podemos perguntar, bem, como é que a devemos estudar? Bom, Kardec, como sabeis, era pedagogo. Ele gostava de ensinar, ele foi professor. Ele próprio foi-se apercebendo ao longo do tempo, depois do Livro dos Espíritos e depois de lançar a Revista Espírita, por exemplo, a obra seguinte que ele vem a lançar é uma obra de iniciação. Okay. E não se fica por aí. Lança em 59 a obra de iniciação, que é o Espiritismo, mas depois torna a lançar outra em 62 e torna a lançar uma última em 64. Então, se foram obras de iniciação, para que é que servem as obras de iniciação? A boa lógica diz que é para iniciar, né? Mas só que, como são 3, em vez de ser 2, em vez de ser apenas uma, então já cabe perguntar por que ordem as devemos estudar. Bom, diz-nos a nossa razão que qualquer autor exprime uma ideia mais avançada, mais amadurecida, quanto mais tempo estuda um assunto. Então, se eu publicar hoje um artigo sobre um tema espírita, e se eu continuar a estudar esse tema espírita durante os próximos 5 anos, daqui por 5 anos, de certeza absoluta que se eu publicar um mesmo artigo e editando este, por exemplo, aquela verdade é melhor do que agora.
Bom, então está bom de ver que a lógica nos diz que, se temos várias obras, devemos começar da mais recente, que é aquela que nos transmite a ideia mais amadurecida. E irmos da mais recente para a mais antiga. Também, por outro lado, outro fator acresce para escolhermos a sequência, que é o volume, a complexidade das obras de iniciação. E nestas 3 obras de iniciação temos diferentes volumes também. Começamos com uma primeira, que foi a primeira a sair, que hoje já tem 200 páginas, que é o Espiritismo. Depois, em 62, aparece já uma muito mais sintética, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, que tem 30 páginas. E, por fim, em 64, aparece a mais resumida de todas, o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que tem apenas 20 páginas. Então, colocando esses 2 critérios sobre as 3 obras, dá esta ordenação, que, não, por coincidência, que não é uma coincidência aleatória, não. Coincide, os 2 critérios fazem coincidir na mesma ordem, mas é fácil de perceber, é porque se ele fez vários resumos, claro que o último resumo é mais resumido, digamos assim, porque à medida que a pessoa sabe mais, tem maior capacidade sintética de resumir o que é, neste caso, o que era o Espiritismo. Daí que nós devemos começar por estudar o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, a mais recente e a mais sintética delas. São 42 capítulos, são 20 páginas. Depois, então, passar para o Espiritismo na sua expressão mais simples, que é a imediatamente mais antiga, a seguir ao resumo dos fenómenos espíritas, mas também já é mais volumosa, já são 60 capítulos, já são 30 páginas, e por fim, então, chegar à mais antiga de todas, o que é o Espiritismo, mas também a mais volumosa, que, baseada na 8ª edição, a sua última edição, a mais atualizada, são 200 páginas. Portanto, é por aqui que devemos começar a estudar o Espiritismo e por esta sequência. Depois, como é que abordamos a restante codificação? Bom, Kardec também nos o diz. No Livro dos Médiuns, que é lançado em 1861, por sinal, no mês de janeiro também, este ano também fez anos. Já tivemos aqui uma palestra sobre o Livro dos Médiuns recentemente, celebrando exatamente também o seu aniversário, junto com a Revista Espírita. São os 2 livros da codificação que fazem anos em janeiro, digamos assim. Ele, no Livro dos Médiuns, em 1861, se formos à primeira parte das noções preliminares, formos ao capítulo 3º, que é do método, Kardec aí fala do método de pesquisar, mas também do método de estudar Espiritismo, havendo apenas 4 obras, que era o Livro dos Médiuns, naturalmente, 1861, andando para trás, nós tínhamos em 59, tínhamos o que é o Espiritismo, em 58 tínhamos a Revista Espírita e em 57 tínhamos o Livro dos Espíritos. Portanto, ele, se forem consultar este capítulo, ele ao falar de como se deve estar o Espiritismo, havendo estas 3 obras antes desta, onde ele se exprime de como estudar o Espiritismo, ele diz: começai pelo que é o Espiritismo. O que é que ele está a dizer? Começai por uma obra de iniciação. Claro que ele não podia falar ainda no Espiritismo na sua expressão mais simples, nem no resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, pela simples razão, ainda não existiam, só foram publicadas em anos posteriores. Portanto, mas ele dá aqui o mote: comecei pelas obras de iniciação. Por isso nós hoje, com 3, devemos primeiro ler, estudar as 3 obras de iniciação. Depois disso, diz ele, então depois da obra de iniciação, que era o que é o Espiritismo, então pegai no Livro dos Espíritos. Só depois de vos iniciar, estáis em condições de entrar no Livro dos Espíritos. E então, depois de entrar no Livro dos Espíritos, cá está, é a seguinte que nós devemos estudar, então pegai nesta obra a Revista Espírita. E tematicamente, por temas, e de ver o tema que lá está, e procurai esse tema nas outras obras, por forma a estudá-lo de uma forma sistémica, a ver as evoluções sobre aquele tema, os dados, porque cronologicamente foram aparecendo mais dados, foram aparecendo edições das outras obras. Portanto, de tal maneira que o que nos sugere, graficamente, como
via, caminho de estudo da codificação fundamental é este que nós aqui vos estamos a mostrar. Portanto, obras de iniciação, livro dos espíritos. E então depois revista espírita como uma bússola temática e ir passando às outras obras nessa sequência. É como se nós olhássemos para a codificação fundamental como se de uma casa se tratasse. E o que é que nós, numa casa, começamos por construir? Primeiro são os alicerces, são as bases, não é? Quais são os alicerces desta casa da codificação fundamental? Bom, são as 3 obras de iniciação. O resumo da lei dos fenómenos espíritas, o espiritismo na sua expressão mais simples, o que é o espiritismo. Depois dos alicerces, das bases construídas, vamos assentar o chão. É o que vamos fazer, a base da nossa casa. Qual é que é? É o livro dos espíritos. Ok? Então, depois de termos a base feita, o chão, então vamos começar a construir as colunas. Normalmente começamos pela coluna que vai suportar o maior peso. Qual é que é? Exatamente esta que estamos a estudar. É a revista Espírita, pelas razões que já vos dissemos. Aqui encontramos tudo o que está nas outras obras. E encontramos coisas que até nem nunca são aproveitadas para as outras obras, mas conta-nos a história toda, o relatório da evolução do pensamento, do codificador e dos espíritos sobre estas questões. E então depois vamos continuando a construir a nossa casa. Então vamos construir as outras colunas. Quais são as outras colunas? São as outras 4 obras que, junto com o livro dos espíritos, compõem a dita codificação básica, de natureza básica, que são a Gênese, que é um desenvolvimento da primeira parte do livro dos espíritos, das causas primárias, o livro dos médiuns, que é um desenvolvimento da segunda parte do livro dos espíritos, o mundo espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um desenvolvimento da terceira parte do livro dos espíritos, ou das leis morais, e, por fim, o céu e o inferno, que se baseia na quarta e última parte do livro dos espíritos, que é as esperanças e consolações. Por fim, como qualquer casa, um telhado em que tem 2 sótãos, onde estão as outras 2 obras que, junto com a revista espírita, compõem o subgrupo das obras de natureza especializada deste edifício. Portanto, queridos amigos, aqui temos a relação sistémica entre as obras e como nós a devemos estudar e a importância relativa de cada uma, e vamos depois agora então mergulhar na revista espírita, esta obra maior da codificação fundamental. Como vos dissemos, ela começa a aparecer no mês de janeiro de 58. Aqui vemos uma capa desse primeiro jornal. Também já vos dissemos que foi saindo como periódico mensal, todos os meses ia saindo. E saíram 136 destes jornais, que Kardec foi aglomerando em 12 e encadernando ao final de cada ano. Ela é especializada pelos motivos que já vos dissemos e podemos olhar para ela, uma forma de olhar para ela é que desde o seu lançamento, portanto, Kardec responsabiliza-se por 136 dele, que ocupam 11 volumes e 4 do último, do 12º, por isso os 12 volumes têm 144 fascículos mensais, mas desses 144, só 136 é que constituem a codificação fundamental, que é o de janeiro de 58 a abril de 69, inclusive, que são todos aqueles que foram coligidos por Kardec. E podemos olhar, uma forma de olhar a sua organização é olhar os 136 que foram produzidos enquanto Kardec operou 2 escritórios diferentes para a revista espírita. O primeiro escritório era a própria casa dele, que é a Rua dos Mártires 8. Portanto, e ele ia preparando também aí, em sua casa, digamos que era o escritório onde ele preparava a revista espírita desde janeiro de 58 até já o ano de 60, até julho de 60, quando se mudou para a passagem de Santana. E aí levou o escritório da revista espírita para lá. Depois, aí estabilizou e todos os outros volumes até aos 136
todos os fascículos mensais e os volumes anuais já foram produzidos estando aqui na passagem de Santana 59, onde, inclusivamente, Kardec vem a falecer, falece aqui no escritório da Revista Espírita e da Cidade de Paris Instituto Espíritas, exatamente entregando uma revista Espíritas a uma pessoa que lá tinha ido ao escritório. Morre em 31 de março de 69, mas já estava na gráfica a revista de abril de 69, que trazia a pensa o dito catálogo racional de obras para se formar ou fundar uma biblioteca espírita, onde vem a enumeração do que é codificação fundamental. A partir daí, no ano de 69, já não é codificação fundamental, maio e seguintes, mas como vem metido, podemos encontrar num volume anual de 69 essas quatro, explicamos aqui que as seguintes, de maio para diante, tornou a mudar. O escritório da Revista Espírita passou para a Livraria Espírita na Rua Lille 7. Já Kardec tinha essa ideia, antes de falecer, no dia 1 de abril, passar tudo aquilo para lá, o novo escritório para lá. Já não ele executou porque morreu no dia anterior, mas a sua viúva e os seus amigos foram para lá e os últimos números do último volume anual já foram produzidos aqui, a partir aqui da Rua de Lille 7. Aí vemos estas, é uma forma também, uma curiosidade administrativa da produção das revistas para termos uma ideia. E pronto, vamos agora olhar para a estrutura. Portanto, com aquela organizaçãozinha que vimos, esta última, dos locais onde ela foi produzida, podemos também olhar assim desta maneira. Então temos de janeiro de 58 a julho de 69 em sua casa, na Rua dos Mártires 8, de agosto de 60 até março de 69, até ele falecer, até ele desencarnar, na passagem de Santana 59, e por fim, dali para diante, com o escritório na Rua de Lille 7, o ano de 69, na Rua de Lille 7. Portanto, olhando agora vamos passar então por anos a ver em revista quais assim os assuntos que nos pareceram mais importantes, cronologicamente, em cada ano. Por exemplo, no ano de 58, o primeiro ano da Revista Espírita, um facto importante que ali ocorre é o lançamento logo em julho desta brochura, desta instrução prática para as manifestações espíritas, que é um livro que vai depois ser substituído pelo Livro dos Médiuns em 1861. Mas até que aparece o Livro dos Médiuns, havia estas instruções para ajudar na execução das reuniões mediúnicas. Havia uma grande paixão pelas reuniões mediúnicas, pelo espiritismo instrumental, mas reveste os seus perigos. E então Kardec resolveu sair com isto. E, para além destas manifestações, também Kardec, uma das questões que logo aborda, por exemplo, logo no mês de fevereiro, ele aborda uma coisa muito importante, que é a escala espírita, que vemos depois. Ela aparece não só nestas instruções práticas, claro que vai aparecer também no Livro dos Médiuns, que vem substituir as instruções práticas em 61, mas também aparece no Livro dos Espíritos. E ele fala da escala espírita aqui pela primeira vez, que é um assunto que vai aparecendo periodicamente nas outras obras. É claro que aqui, nesta primeira versão de 58, só aparecem 3 ordens e 9 classes. Depois, mais tarde, em 1860, com a segunda edição do Livro dos Espíritos, que ele revê-se a escala espírita e integra mais uma classe. Passou a ser a 6ª dos Espíritos para 12, então passou a ser 10 no total, mantendo as 3 ordens. Isto, o que há assim, de relevante, que nos parece haver de relevante e que vale a pena pelo menos estudar, para além de todos os outros artigos, só estamos a pegar com exemplo. Que, desta forma, como Kardec nos ensinou a estudar o Espiritismo, pegar num tema e depois ir às outras obras ver o que é que lá está. Passando o ano para o ano seguinte, o ano 59, o ano 59 é marcado pela
primeira obra de iniciação, que é o Espiritismo. E nós podemos ver isso exatamente na Revista Espírita. A Revista Espírita também servia para ele ir anunciando as obras que ia publicando, um resumo dessas obras e, portanto, anunciando o que é que ia saindo como codificação. E em junho, ele faz sair um artigo que é o precursor do que é da obra de iniciação, que é o Espiritismo, que vem a público em agosto. E esse artigo é a intervenção da ciência no Espiritismo, onde nós encontramos pela primeira vez, digamos, a antecâmara das definições, das duas únicas definições que Kardec nos deixa sobre o Espiritismo, em que realmente ele a define e sempre definiu como filosofia e como ciência. E nós encontramos aqui a justificação, o primeiro ensaio dessas definições, que depois ele vem a colocar na obra o que é o Espiritismo, que vem a sair nesse ano, e é a terceira. Lembram-se que a primeira era o Livro dos Espíritos, a segunda é a própria Revista Espírita, a terceira é esta, a primeira obra de iniciação, que é o Espiritismo em 59. No ano de 60, o que é que nos parece interessante do que se passou nesse ano e que vem também refletido na Revista Espírita é o aparecimento da segunda edição do Livro dos Espíritos, das 16, é a que traz maiores alterações. A transição da primeira para a segunda é a transição de 3 partes para 4 partes, de 501 perguntas para 1019 perguntas. É também, por exemplo, lembram-se da escala espírita que tinha saído na Revista Espírita de 58 e que depois foi aproveitado para ser metido nas instruções práticas para as manifestações espíritas e que já vinha também no Livro dos Espíritos. É aqui neste ano que é alterada a escala espírita e que passa a ter 10 classes em vez de 9 e 3 ordens. Vale a pena meditar sobre esta alteração da segunda edição do Livro dos Espíritos, porque encontra-se inclusivamente neste volumar de respostas, encontram-se respostas contraditórias às primeiras impressões que vinham na primeira edição do Livro dos Espíritos, porque estamos no domínio de uma filosofia, de uma ciência, portanto, há à medida que novas verdades se vão descobrindo, vamos deitando fora as outras e vamos adotando as novas. Daí que ele sugere para o final da vida que, atenção, a codificação fundamental são estas obras todas. Portanto, é necessário irmos a todas elas, porque a melhor verdade encontra-se nas últimas, e nas últimas muitas vezes está a melhor verdade, que veio uma verdade que não foi alterada nas anteriores. Estou-vos a dar, no Livro dos Espíritos dou-vos 2 exemplos. Espírito e Alma, que no Livro dos Espíritos, até mesmo à 16ª edição, nunca ele separou as águas, fica confuso, acha-se que é sinónimo, mantendo o que vinha desde 57, mas que ele vem, por exemplo, a sanear essa dúvida logo no que é o Espiritismo e daí por diante, que é o Espiritismo em todas as obras subsequentes de iniciação e também na Revista Espírita por mais 2 vezes. Portanto, estão a ver, mas ele nunca alterou. A 16ª edição, a pergunta 135 continua igual. Outro exemplo é subjugação e possessão. No Livro dos Espíritos considera-se sinónimo, mas a partir da Revista Espírita, dezembro de 63, com o caso da senhorita Júlia, e depois na Gênese, já a considera diferente. Estão a ver? Portanto, esta é uma das razões porque nós devemos seguir esta lógica do mais recente para o mais antigo e ir depois acompanhando os temas para vermos a sua evolução. Isto para 60, portanto, ele em 60 muda-se, como nós tínhamos visto, muda o escritório em definitivo para o resto da vida dele, sem ele saber, não é? Para a passagem de Santana. E aqui ele produz todo o resto, todo o restante dos números mensais da Revista Espírita. No ano de 61, o que é relevante?
é a passagem das instruções práticas para as manifestações espíritas, que tínhamos visto, tinha aparecido em 58, vai se transformar no livro dos médiuns. Tanto e ele anuncia, logo no início, em janeiro, reparai, ele anuncia que sai o livro dos médiuns e anunciou na Revista Espírita, cá está, para que a Revista Espírita também serve, ir anunciando novas, não só novas ideias, novos artigos, novas opiniões sobre os mesmos temas, etc., mas também os livros que iam saindo. Portanto, e desde que se produziu o livro dos médiuns, deixou de se produzir as instruções práticas para a manifestação espírita. É por essa razão que as instruções práticas para a manifestação espíritas não integram a codificação fundamental. Passando de ano para 62, 62 é um ano muito produtivo em termos da codificação fundamental. Nada mais, nada menos do que 2 obras. Começando logo o ano em fevereiro com uma mais de iniciação. Existia desde 59 o que é o Espiritismo e em fevereiro ele faz nascer a segunda de iniciação. Um resumo melhor, mais sintético que o que é o Espiritismo. E, naturalmente, usa a Revista Espírita também para anunciar essa obra, de tal maneira que em janeiro ele anuncia que vai estar à venda em fevereiro esta obra, que vai ser publicada no mês seguinte. E vemos aqui, aqui tem o menu, digamos, o sumário do que vem no jornal de janeiro, e no fim vem o Espiritismo na sua expressão mais simples. Portanto, vem a anunciar a segunda obra de iniciação dentro do conjunto das 3 que integram o grande conjunto da codificação fundamental. Para o final do ano, ele lança mais uma obra destas de natureza especializada, que vem ser a segunda de natureza especializada. A primeira é a própria Revista Espírita, depois é a segunda, que é a Viagem Espírita de 1862. Kardec sabe-se que, ao longo da sua vida, fez 7 viagens espíritas documentadas como viagem espírita, das quais uma delas foi ao estrangeiro, foi à Bélgica. As outras foram em território francês. E em 62, 5 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, digamos, do início da codificação fundamental, ele faz a maior viagem espírita. O espiritismo ia-se difundindo por toda a França, e ele faz uma viagem que sai de Paris, vem a Lyon, vai a Bordeaux e volta a Paris, passando por Lyon. E então ele visita 20 cidades, faz 50 reuniões com grupos espíritas que se iam formando, e, como habitualmente, ele dava conta das suas viagens na própria Revista Espírita também. Mas esta foi tão importante, e era tão volumosa, era tão significativa, as impressões que ele recolheu, que ele entendeu que era importante passá-las a um livro, autonomizá-las e passar a um livro que ele considerou como da codificação fundamental. É um verdadeiro orientador para a organização das sociedades espíritas ou do movimento espírita em geral. Daí ele, no final do ano, ter construído com este relatório, ter construído uma das obras da codificação fundamental, que é a Viagem Espírita. E, necessariamente, em novembro, lá está, vamos à Revista Espírita e ele explica isso. Logo no início ele fala da Viagem Espírita de 1862. Passando para o ano de 63, em boa verdade, não há nenhuma publicação de nenhuma das 11 obras da codificação fundamental. Contudo, dos artigos que lá estão mais relevantes, na nossa opinião, é um que vem clarificar um problema que vinha de trás. Lembram-se, há pouco disse-vos que o Livro dos Espíritos, mesmo na 16ª edição, não esclarece a última verdade de Kardec e dos Espíritos a respeito da subjugação e da possessão. Continua a considerar que é a mesma coisa, como também o Livro dos Médiuns. Ora, mas é em 63 e em dezembro de 63, num artigo que se denomina Um Caso de Possessão da Senhorita Julie, que ele observa um ato mediúnico, um fenómeno mediúnico de possessão de um espírito benfeitor, um espírito que não era mau,
sobre a médium, que era a senhorita Júlia, com um controle tão grande do aparelho físico, do veículo físico da médium, que ele realmente reconhece que estava, de facto, em frente a uma possessão, mas que havia dito, quer no livro dos médiuns, quer no livro dos espíritos, antes, que era a mesma coisa que subjugação, mas não, ele perante este fenómeno, ele concluía que este caso era um espírito benfazejo, não era um espírito malfeitor, como acontecia nas subjugações, mas que até tinha um grau de controle do médium similar ao das subjugações com espíritos malfeitores. E ele então diz, temos que rever este conceito, e então a partir daqui ele passa a considerar que a possessão existe diferente da subjugação, com a caracterização de que a possessão pode ser feita por um espírito benfazejo ou um espírito malfazejo, enquanto que a subjugação só fica reservada em termos de conceito só para um espírito malfeitor, um espírito malfazejo que queira, seja inferior ao médio e queira fazer mal, por alguma forma. Portanto, e disso dá conta também na revista Espírito. Portanto, e depois, a partir daqui, e se formos, por exemplo, à Gênese, que é uma das últimas obras das 11 a ser publicadas, é a 10ª e é a última das natureza básica, aí já vemos perfeitamente os dois conceitos separados. Portanto, é isto que nos parece, em 63, no número de dezembro, um caso de possessão da senhorita Júlia, de relevante para que os amigos possam estudar e olhar, irem buscar a evolução deste caso com o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e a Gênese, para verem a evolução do pensamento. É por esta razão que se deve estudar todas as obras da codificação e não ficar apenas por uma. Se ficarem pelo livro dos espíritos, vão ter este problema, para além do espírito e alma, por exemplo. Chegamos a 64, e 64, o ano de 1864, é outra vez um ano importante na produção da codificação fundamental. Tão importante como 62, isto é porque aparecem mais duas obras. Aparece no mês de abril, e por acaso é no mês de abril, as duas no mês de abril, aparece a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a precursora do Evangelho segundo o Espiritismo dos nossos dias, muda de nome, muda no ano seguinte, vai mudar de nome para, definitivamente, para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nasce como a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Aparece em abril, lá está, esta obra baseia-se, é um aprofundamento da terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais. Contém o ensino moral de Jesus, o referencial moral do Espiritismo. É lançado em abril. E que depois vem a alterar o nome na segunda edição, lançada no ano de 65, passa a alterar o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também nesse mesmo mês de abril, aparece, primeiro na Revista Espírita, aparece um artigo exatamente com o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Nessa altura tinha 24 capítulos, e ele, considerando importante, que era a última obra de iniciação, aqui a precursora, era a base da última obra de iniciação, ele considera tão importante esses 24 capítulos, para quem quer interessar-se pelo Espiritismo, que os autonomiza e faz deles um livro, que é o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, que é publicado ainda no final desse mês. Portanto, no início do mês aparece como artigo na Revista Espírita e depois é autonomizado para um livro, mais um livro da codificação fundamental, o último de iniciação, o primeiro que devemos estudar como iniciação, como Espiritismo, para quem mais está, é este que deve começar, que é o mais recente das obras de iniciação. E assim se esgota, digamos, o ano de 64, passando ao ano de 65, o que é que nos parece importante, para além de outros artigos lá, é o caso de ser o ano em que aparece o céu e o inferno. O céu e o inferno vai-nos aparecer, ele vai aparecer em agosto
de 65, vai estar à disposição em setembro, garantidamente, e ele, na revista de setembro, fala do Céu e Inferno, que tinha preparado já no mês de agosto e estava à disposição em setembro na venda, para a venda ao público. Céu e Inferno este, que, como já vos dissemos, é uma obra que decorre, é um aprofundar da quarta parte, Esperanças e Consolações, do livro dos Espíritos. É também neste ano que vai ser alterado o nome da imitação do Evangelho, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que passa definitivamente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, no número de setembro, é este artigo que ali vem do Céu e Inferno, mostra-nos exatamente o lançamento desta obra, que é que ela constitui, para além de toda uma série de artigos. Portanto, no ano de 66, é como o ano de 63, não há nenhum lançamento de novas obras da codificação fundamental, mas há, de novo, e pela última vez, a clarificação do problema da diferença entre alma e espírito. De que é constituído o homem, ser triplo, constituído por corpo, perispírito e alma. Isto é um ser triplo, tem estes três elementos. Que o espírito é um ser duplo porque é a alma e o perispírito, já sem o corpo, mas que a alma é um ser simples, pode existir sem o perispírito, sem ser espírito, portanto é autónomo também do espírito, pode ser um ser simples, que naturalmente existirá em planetas felizes, quando nós já não necessitarmos de cumprir encarnações, já que o perispírito é apenas uma interface entre o princípio inteligente, que é a alma, e o corpo. E, portanto, é necessário para se unir o princípio inteligente ao princípio material. Se não vai cumprir encarnações, se não precisa de aparecer encarnados, médiuns que apenas consigam ver perispíritos, não necessita de perispírito. Até porque o perispírito é algo que não se mantém sempre connosco, é como uma camisola interior. Nós mudamos de planeta para encarnarmos num outro planeta, num mundo físico, e mudamos também de camisola interior. O corpo, isso mudamos muitas mais vezes. De cada vez que encarnamos, estamos sempre a mudar de corpo. De perispírito, mudamos cada vez que mudamos de mundo físico. Portanto, quer dizer que a nossa identidade não pode ir nem no perispírito, nem no corpo, já vimos, então tem que ir no princípio inteligente, que é a alma. E esta é uma grande diferenciação que importa fazer. Por isso é que a alma não é o espírito. O espírito inclui a alma. Mas a alma, para ser espírito, tem que se revestir de um primeiro invólucro, que é o perispírito, que também é semi-material e não nos acompanha sempre. Acompanha quando é necessário, acompanha quando nós necessitamos de ter uma interface para posteriormente nos ligarmos a corpos físicos, e então aí ficamos seres triplos, são homens. E ele vem esclarecer isto pela última vez em 66, para dirimir exatamente a confusão que já se arrastava desde o livro dos Espíritos, pergunta 135, que ele nunca foi alterá-la, nunca pôde alterá-la, porque não havia computadores, não havia colar pegado de hoje. Para alterar uma página de um livro, tinha-se de fazer muitas matrizes, a colocar lá as letrinhas e tal, e portanto não era fácil. Ele a produzir a revista Espírita, produzir todas as edições de todos os outros. Ele é o importante. E por isso é uma das razões porque ele no fim diz, atenção, a codificação fundamental são 11 obras. Não fiquei só por uma, porque podes ficar com problemas de interpretação, como é o caso de quem fica só pelo livro dos Espíritos. Bom, e então, como vos disse, em janeiro aparece um artigo muito interessante, que é: o Espiritismo tem lugar reservado na filosofia e na ciência. E ele, neste artigo, volta pela última vez a clarificar claramente que a alma é um ser simples, espírito um ser duplo, que inclui a alma e o perispírito, e homem um ser triplo, que inclui corpo, perispírito e alma, ou se quisermos, inclui corpo e um ser duplo, que é o espírito. Portanto, e de novo, mostrando exatamente o caráter científico do Espiritismo. O ano de 67 também não tem publicação de nenhuma obra da codificação fundamental, mas tem um relatório muito interessante da última viagem espírita documentada que Kardec faz, e que, por coincidência,
nesta viagem, ele vem a conhecer Érica, ajuda-me. Leon Denis. Leon Denis. Vem a conhecer Leon Denis, que foi depois um seguidor do movimento espírita e organizou o primeiro Congresso Espírita Mundial na cidade de Tours. Leon Denis conhece, era um jovem de 21 anos, e conhece, portanto, Kardec conhece-o nessa viagem. É a última viagem dele, a última viagem que ele faz, e, como habitualmente, dá conta dela, o seu resumo, na Revista Espírita. Lembrar-se-ão que é de 62, que foi a maior, a mais importante, que até deu origem, esse resumo deu origem a uma obra que é a Viagem Espírita 1802, uma obra fundamental. Portanto, ele não sabia que ia ser a sua última viagem espírita. A doença já o vinha atormentando muito desde o ano de 65. E ele não sabia que só ia viver mais um ano e pouco. Bom, chegamos a 68, e no ano de 68 também é um ano produtivo em termos de codificação fundamental. É o último ano das novas obras da codificação fundamental, que são as últimas. Então, começamos logo no início do ano com a Gênese, que vem a ser publicada em fevereiro de 68. A primeira edição é publicada em fevereiro de 68, e é a última obra da codificação fundamental, que se baseia, é um aprofundamento da primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primárias, de natureza absolutamente científica, é a melhor caracterização, a mais amadurecida caracterização que Kardec nos deixa do caráter da revelação espírita, que vem logo no primeiro capítulo, também como veremos. Portanto, e dá conta disso logo no Jornal de Janeiro. Em janeiro, se forem ver na bibliografia, ele fala da Gênese. Portanto, que vai estar à venda a primeira edição em 1868 e que depois ainda vai ser revista 5 vezes até ele falecer, até o ano seguinte. Nesse mesmo ano, em março, aparece a última obra das 11 da Codificação Fundamental. Portanto, cronologicamente, a última das 11 obras da Codificação Fundamental é os caracteres da relação espírita, que tem uma história engraçada também. É a mesma característica do resumo da lei dos fenómenos espíritas, por exemplo. Começa por aparecer como um artigo da Revista Espírita, em abril de 64, e depois ele autonomiza como uma obra fundamental. Depois o caráter, ou os caracteres da relação espírita, também lhe aconteceu a mesma coisa. Começa por aparecer como um artigo em setembro de 1867, na Revista Espírita. Ok? Se forem lá, vão ver caráter da relação espírita. E depois ele considera aquilo tão importante que vem a aproveitar este artigo para entrar na Gênese, como primeiro capítulo da primeira parte da Gênese. A primeira parte da Gênese tem 3 partes. A primeira é a Gênese propriamente dita, e depois tem milagres e perdições. E nessa primeira parte da Gênese tem um primeiro capítulo que é exatamente os caracteres da revelação espírita. Portanto, ele em setembro de 67 faz sair isso. Em fevereiro de 68 introduz esse texto como primeiro capítulo da primeira parte da Gênese, e em março, dada a importância que lhe reconheceu, resolve autonomizá-lo. Ok? E então nasce a 11ª das 11 obras da Codificação Fundamental, com este nome, os caracteres, ou o caráter da revelação espírita, que é coincidente com o primeiro capítulo da Gênese. Portanto, chegamos a março de 68, é a última. Passamos para o ano de 69, e no ano de 69 não há nenhuma publicação de obras fundamentais pela primeira vez. Sim, as edições das outras, nomeadamente logo no início do ano, há a 5ª edição da Gênese,
a última edição do Livro dos Espíritos, a 16ª, que ocorre 4 dias antes de Kardec morrer, portanto, no dia 27 de março, portanto, ele chega a ver a 16ª edição, há sim a produção deste catálogo racional de obras para se fundar a Biblioteca Espírita, que Kardec junta ao último número da Revista Espírita que ele publica, que ele prepara em vida, que é o de abril de 69, vindo a morrer a 31 de março de 69, mas já com esse número da Revista Espírita produzido e este catálogo produzido anexo a esse número. A partir daqui, depois a Revista Espírita, Kardec falece, a Revista Espírita e a Sociedade de Presença de Estudos Espíritas e a organização que vem a suceder, que abrange tudo isto, que é a Sociedade Anónima da Caixa Geral e Central do Espiritismo, movem-se todos aqui para a Rua de Lille 7, sob a supervisão da sua viúva, Amélie Boudet. Portanto, os últimos números que vêm depois, no ano de 69, no 12º volume da Revista Espírita, que já não são codificação fundamental, refletem coisas interessantes que já iremos ver. Mas, como vos digo, na Revista Espírita de abril de 69, cá vem o número a dizer que a Livraria Espírita há algum tempo havíamos anunciado o projeto de publicação de um catálogo racional das obras que interessam ao Espiritismo. E vem a penso, é a última coisa que Kardec prepara. O resto do ano, o que é que de importante está neste ano, não sendo codificação fundamental, mas acontecimentos importantes com implicação no Espiritismo e na codificação fundamental? Olha, a publicação das últimas edições de 4 das 11 obras da codificação fundamental. O Céu e Inferno, em julho, a 4ª e última edição. A 11ª edição do Livro dos Médiuns, também em julho. Em setembro, simultaneamente, a 9ª edição do Espiritismo na sua expressão mais simples e a 4ª e última edição do Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos. Isto para vos dizer, estão a ver, são 11 obras. Estão aqui 4 obras que as últimas edições já são publicadas pós-morte de Kardec. Mas ele deixa tudo preparado, também nas gráficas, para serem imprimidos. Portanto, mas já vem a público, já Kardec havia falecido. E podemos sempre encontrar, se formos às revistas espíritas de julho de 69, encontramos as menções das últimas edições do Céu e Inferno e do Livro dos Médiuns, e se formos à de setembro, encontramos as menções, como habitualmente Kardec, era a prática que Kardec tinha implementado, do Espiritismo na sua expressão mais simples, a 9ª edição, e do Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas. Queridos amigos, era isto que nós tínhamos para vocês sobre esta obra maravilhosa, que é a coluna vertebral, que é a coluna central, onde assenta o maior peso de todo do edifício da codificação, e para isso nós consultamos necessariamente todas essas obras, falamos delas, lá estão aqui as 11 agrupadas nesses 3 grupinhos. Depois aqui na segunda linha vemos ali as instruções práticas para as instruções espíritas, que não é codificação fundamental, que foi substituída pelo Livro dos Médiuns, como dissemos, o catálogo racional, as obras póstumas não é codificação fundamental, mas é da autoria de Kardec o que lá vem, eram apontamentos que ele tinha na secretária quando faleceu, e que estavam na posse da Amélie Boudet. Depois a Amélie Boudet, quando faleceu em 1883, deixou isso a Pierre Gaëtan Lemarie, que em 1890 publica isso numa chamadas obras póstumas. Interessa, há coisas que lá interessam ver, que aquilo é um testamento doutrinário de Kardec, interessa-nos a perceber. Mas estavam lá muitos artigos que ele estava a amadurecer para eventualmente integrar alguma outra obra que ele estivesse a preparar. Depois, estas obras que aqui vemos mais à direita é uma biografia dele, de Henri Sauce, Bert Fropon, Muita Luz, que nos ajuda a perceber o movimento espírita após Kardec, o Livro do Espírito na sua tradição lendária de Canuto de Abreu, nos ajuda a perceber o antes do Livro dos Espíritos, quando entre Kardec se começa a interessar pelos fenómenos espíritos até produzir a primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos. O legado de Allan Kardec,
por Simone Privat, também nos ajuda a entender o que se passou após Kardec ter falecido, o movimento espírita, o nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, que nos ajuda a pensar e agir sistemicamente, é o objetivo dele também. Portanto, trazendo-nos, por exemplo, esta orientação para a vida, que a realidade é uma coisa e que ninguém a consegue apreender, a verdade absoluta. Nós vamos, ao longo do tempo em que vamos estudando a realidade, vamos criando verdades melhores. E à medida que criamos uma melhor, deitamos a outra fora. É por essa razão que estas 11 obras da codificação fundamentais todas tiveram edições, exceto a Revista Espírita, porque era um periódico, não é? E a Viagem Espírita de 1862, porque é o relato de uma viagem. Mas todas as outras, como vimos, foram revistas. Isto porquê? Porque então não era a verdade absoluta. Então, o Livro dos Espíritos, já vimos, teve 16 edições e mesmo assim, alma e espírito continuam lá confundidos, mesmo na 16ª edição. É preciso irmos às obras de iniciação e à Revista Espírita para termos a última verdade sobre isto, como também a subjugação e a possessão, que foi mantida quer na 11ª edição do Livro dos Médiuns, quer na 16ª edição do Livro dos Espíritos. Só na Revista Espírita, a partir de dezembro de 63, e na Gênesis é que vem isso clarificado. Estão a ver? Portanto, a verdade é apenas uma versão da realidade. A realidade ou verdade absoluta ninguém a consegue apreender. Falta-nos perfeição para isso, só Deus mesmo. Então nós temos que ir construindo uma melhor verdade ao longo do tempo, e assim aconteceu também com Kardec. E o Espiritismo é a mesma coisa, também não é a verdade absoluta de coisa nenhuma, é uma filosofia, é uma ciência que também é progressiva e tem que ir progredindo. Está ali uma boa amarração, é como ciência, Kardec até nos deixou a ferramenta adequada para fazermos esta investigação, que é o Controle Universal do Ensino Espírita, que explica muito bem, por exemplo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós devemos dar continuidade. Aqui embaixo está uma série de links que têm informação relevante para complementarem esta palestra, se entenderem. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, em YouTube, quer em Espiritismo JG, quer em Espiritismo em Kardec, quer Sala Virtual de Estudos da Doutrina Espírita, e também Facebook, Página Espírita em Kardec, Espiritismo JG, alguns grupos de Facebook, onde nós agora iremos ver os vossos comentários e eventuais questões que tenham, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar o seu comentário, a sua pergunta numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail que aqui vê, que nos podem contatar, e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível. Queridos amigos, era isto que tínhamos para vocês. Antes de irmos ver eventuais perguntas que vocês nos tenham feito